Fala pessoal, hoje inicia o maior e único e primeiro podcast do setor do vidro e da esquadria de alumínio presencial. Então esse podcast acompanhe, vai ter muita novidade, muita pessoa de sucesso aqui nessa mesa. E hoje eu começo com um cara de sucesso que é meu sócio, Felipe Cassola. Além do CNPJ. Aí, além do CNPJ. Sucesso. Antes de qualquer coisa, eu queria só dar um recadinho aqui, agradecer a Neoclon, que é onde a gente compra silicones. A Neoclon é uma empresa que invasa silicones, é a maior invasadora de silicones do Brasil, tá? Esse é o silicone que a gente usa. Eles invasam para GE, silicone estrutural também. Neoclon, obrigado pelo apoio e vamos para cima. Vamos lá. Agora, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre vidro, sobre esquadria, sobre perrengue, sobre obra. Estou aqui com o meu sócio no primeiro podcast, nada melhor do que trazer uma pessoa que está comigo na jornada. Então, muito seguidor meu já te conhece, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse com a galera aí sobre você. Obrigado pelo convite, antes de tudo. A gente sabe que nosso primeiro convidado não era um ou outro antes, né? A gente passou por uns perrengues aqui ainda no começar. Padrão, né? A gente padrão. Tá filmado. Isso é empreendedorismo, né? Exato. Isso é empreendedorismo. Mas, cara, obrigado pelo convite. Já estava na agenda, tanto eu te entrevistar quanto você me entrevistar, e tá dando super certo. Com os altos e baixos aí de aprender a desenvolver esse projeto. Então, desculpa os erros, viu? Se tiver algum errinho, faz parte. Faz parte. Mas isso aí já é a lição inicial. Mas, cara, eu sempre tive vontade de empreender, cara. Eu não sei de onde veio a vontade de empreender. Sempre, desde criança mesmo. Pedi pra minha mãe me cadastrar num curso de biscuit, fazia massinha de biscuit, vendia pra minhas tias. Sempre tive essa vontade. Cara, talvez pelo fato da minha primeira infância ter sido bem simples e sempre presenciar a falta de grana em casa. E era um assunto constante. Minha mãe, meus pais e meu pai sempre buscando mais dinheiro e tal. E isso era um assunto que eu acabava participando. Então, eu não sei a origem, tá? Mas talvez tenha sido isso, a falta de grana. Falar, eu preciso ganhar grana. Sim. E tinha vontade de ter um Burger King, um McDonald's, cara, no começo. Tinha vontade de empreender, não sabia com o quê. E aí resolvi... Você ainda tem vontade de ter um café, né? Eu tenho vontade Quando você se aposentar, você vai ter um café. Não, antes de me aposentar. Eu tenho vontade de, cara, abrir um café pra franquear mesmo. Fazer um café gourmet, assim, porque eu sei que eu adoro café. E tenho vontade de entrar no ramo alimentício. Assim. Sim. Mas, sabendo que eu queria empreender, não tinha grana. Precisava de grana, precisava construir uma carreira primeiro. Então, fui estudar comércio exterior. Entrei na carreira, ganhei muito rápido dinheiro por causa do setor que eu comecei a atuar, que era vendas. Então, eu ganhava muita comissão. E rapidamente consegui juntar um dinheiro e resolvi empreender. Sem nenhum medo, com fé e coragem. Todo mundo me chama de louco. E cada vez porque que estava estabilizado, né? Estava estabilizado. Eu ganhava 15 pau por mês, cara, na CLT. Caraca. Registrado no Olerite. Isso há 12 anos atrás? Isso há 12 anos atrás. Então, 15 pau na inflação atual de 12 anos atrás é 20 conto, 23 conto, 25 conto. E, cara, solteiro, sozinho, morava com os meus pais ainda. Eu era um sinônimo. Sobrava dinheiro. Sobrava grana, eu guardava esse dinheiro. Mas eu não estava trabalhando por grana, eu queria construir um negócio. E aí não sabia com o quê. Comecei a pesquisar vários ramos para atuar. Quase fundei uma empresa de papel toalha para secar a mão. Até que um dia, conversando com um primo meu num churrasco, eu falei que ia sair do comércio exterior e fundar um negócio. Ele falou, cara, eu tenho empresa lá de lousa, vamos junto, vamos trabalhar junto. E foi quando eu larguei tudo, abandonei real tudo, peguei o dinheiro que eu tinha. Abriu a estabilidade. Larguei a estabilidade e fui empreender. Cara, tomei todas as decisões erradas da minha vida. Cara, eu falo que eu aprendi na cagada mesmo. Nenhuma teoria, muita prática, muita ação. Tem gente que fala, cara, como que você, com além do CNPJ, sabe de tanta coisa? E, cara, eu olhando pra trás, eu consigo falar que foi na vivência mesmo. Tudo umas porrada, né? Por mais que a vida empreendedora, ela já é viver 5 anos em um. Eu já falo isso. Qualquer empreendedor, o empreendedor mais pacato, conservador e calmo do mundo, ele já vive 5 anos em um. Eu vivi 15 em um. Porque eu testava tudo a todo momento, 100% do lucro, eu sempre reinvesti por todo esse tempo. Colocando dinheiro na frente, sem medo de crescer, alugando espaço, contratando gente, comprando maquinário. Cara, fiz tudo que você podia pensar de errado. Então foi isso. Assim que começou o empreendedor. Assim, caí no vidro aí.
Porque a empresa de lousa era de lousa de vidro. E aí foi onde eu comecei a Multipainel. Que é a Multipainel. Eu comecei a trabalhar com vidro nesse começo aí. Caracas, que top. E por que você resolveu entrar no setor de esquadria, de outras coisas? Eu lembro que você estava montando um site de móveis e tal. Nessa loucura de empreendedorismo, né? Conta um pouquinho sobre isso aí. Cara, na empresa de lousa de vidro, eu nunca acreditei muito nesse negócio. É estranho falar, porque eu olhava a lousa de vidro e falava assim, daqui a pouco a TV vai ser touch, de fábrica, e a lousa vai parar vai perder sua funcionalidade. Então eu usava a lousa de vidro, a empresa de lousa de vidro, como um trampolim para angariar grana para um próximo negócio. Estava sem grana, juntei um dinheiro inicial, que eu entrei num negócio que eu não achava que era o negócio do século, mas queria me fazer ir para um próximo passo. O que a lousa de vidro me comprovou várias vezes que eu estava errado, porque a lousa de vidro é um mercado forte até hoje. É um mercado pequeno, hoje a gente é líder no mercado, mas ainda assim é uma empresa pequena que fatura pouco comparado à empresa que a gente criou de esquadria. Mas era exatamente isso que fazia com que eu ficasse uma paranoia mesmo. Eu falava, caramba, eu preciso construir outro negócio, porque se eu ficar só nessa, eu não entro. Então até que foi por isso, não acreditando tanto no potencial a longo prazo da lousa de vidro, que eu abri 10 CNPJs ao mesmo tempo. Tive agência de marketing, trouxe o WSOP para o Brasil, o maior torneio de poker para o Brasil. Fiz trocentas coisas, que foi a síndrome de Shark Tank, né? Minha empresa não é escalável. Eu olhava para a empresa de lousa de vidro, para o mercado de vidro e falava, minha empresa não é escalável, não é tech, não é startup. A Camila Farani não investiria na minha empresa no Shark Tank. Então, minha empresa não é um bom negócio. E automaticamente vislumbrado e embebedado por esses discursos, achava que o meu negócio não seria bom e queria ir para tecnologia, startup, o que no final das contas é uma grande enganação. Não que esse mercado seja uma enganação, a enganação de você achar que é só esse mercado, que é bom. Que é lucrativo. O mercado tradicional dá dinheiro pra caramba. Pega o pessoal rico da sua cidade. O cara foi lá, construiu uma vendinha que virou um mercado, trouxe hortifruti e enriqueceu. Outro cara começou lá a cortar uns pés de rodapé, começar a fazer uma soleira, abrir uma marmoraria, foi crescendo e enriqueceu. Muitos caras que vão sentar aqui nessa mesa veio Quanto cara rico pra caceta nós não conhecemos no vidro. Exato. Que começou lá cortando vidro, instalando vidro, janelinha, foi crescendo e enriqueceu. Que é onde a gente vai quebrar, que vidraceiro, vidro não dá dinheiro. Pelo porque amor de Deus, vidro é ouro, bicho. Vidro é ouro. Vidro é ouro. É um produto de alto padrão, né? Produto de alto padrão dá dinheiro pra caramba. Tudo que mexe com construção civil e que você sabe agregar valor, bicho, é dinheiro pra caramba. É dinheiro com pá. Sim. Ainda mais a construção civil que é tão desqualificada. É mão de obra ruim. Mão de obra horrível. Empresas ruins que não se profissionalizam, não sabem fazer uma proposta comercial, não sabem nem conversar, não sabem receber um cliente. A competição é baixa. Não sabe nem escrever. Não sabe nem escrever e-mails mal digitados. E aí, cara, você não consegue. Quem tem dinheiro para pagar. Quem é desqualificado, o vidraceiro que é desqualificado, ele vai ter cliente. Só que se ele for desqualificado, quem ele vai atender? Pessoa sem grana que só está contratando você porque não tem dinheiro. Eu tenho uma palestra que eu faço que eu falo assim, quanto mais desqualificado o seu setor, melhor para você. Exatamente. Quanto mais desqualificado, porque se você for o mínimo, se você fizer o mínimo, você já está à frente de todo mundo. O arroz com feijão já vende pra caramba. Exato, faz o básico, menos é mais. Menos é mais, porque você parar para analisar, o que eu vejo? No mercado desqualificado, se você faz parte do desqualificado, você vai atender a competição difícil, a concorrência desleal, aquela briga, aquela prostituição. A guerra de preço. Porque você é desqualificado e automaticamente você vai pegar os clientes que só têm dinheiro para pagar por esses caras. Agora, onde que está o dinheiro de todos os mercados que são grandes e por isso que são grandes? Né? O mercado só é grande quando tem bastante consumo. Só tem bastante vidraceiro quando tem bastante consumo. Então o mercado é bom para pegar dinheiro. Só que no meio do caminho tem as pessoas que estão comprando só preço, porque ou são pão duras e que não merecem mesmo pegar a qualidade, porque nem dão valor para isso do jeito que deveria, ou são pessoas que são da classe C e D, que precisa de um box de vidro, quer colocar um box de vidro, sonha às vezes com um box de vidro, mas só pode pagar aqui. E aí ele vai ter que ir nos pequenininhos. Só que esses pequenininhos, que você, às vezes é esse pequenininho que vai atender essa pessoa, você não vai conseguir ganhar dinheiro em cima dela. Porque ela nem pode pagar mais. Você está quase trocando figurinha. Você pode colocar um puxador de qualidade, você pode colocar um vidro de melhor qualidade e não vai adiantar. A pessoa até gostaria, mas não vai ter grana para isso. Que preço. Agora, no meio do caminho, nessa régua,
tem tanta gente qualificada em termos de grana, que é segurança, que é algo novo, que é algo que o vizinho não tem. Um vizinho não tem, algo diferente, algo que só tem, que ela só vai ter, uma coisa... Exato. Não tá ligando para preço, bicho. E é aí que o dinheiro, aí que o ouro tá. Mas para isso, você não vai conseguir nunca chegar nesse lugar sendo essa empresinha de esquina. Se você tiver essa mentalidade, né? Tudo que a gente... quando a gente começou a nossa sociedade, é tudo questão de mentalidade. A gente era eu, você e o Cirilo. Éramos 3 sócios. 3 pessoas e 3 pessoas era o total da empresa. A gente não tinha funcionário. Exatamente. Qual o total de funcionários? 3. Os 3 sócios. Então, mas a gente tinha pensamento de empresa grande. Como é que uma empresa grande... a empresa grande tem o setor disso. Então, o Felipe faz 5 setores. Não importa, mas ele faz o setor, faz função de 5 setores. Eu faço mais 5 setores, o Cirilo mais 5 setores, porque a gente já dividiu por setores, a gente já pensou como empresa grande, e depois quando a gente foi crescendo, a gente só foi encaixando. E a gente no começo, é legal contar essa história, no começo a gente nem tinha tanto funcionário, mas a gente já tinha e-mail para todo mundo. Lembra do Gustavo? Lembro. Tinha o Gustavo Leone, que era outro vendedor, que era eu. Sim. Né? Fala do caso do Gustavo, que você foi num cliente. Eu fui num cliente como o Gustavo Leone. Aí o cliente queria uma reunião com o Gustavo. Eu falei, pode ir, meu gestor? O meu gestor vai aí, conversa com você e tal. O gestor, no caso, era o Felipe. No caso, era o Felipe, pra eu conseguir chegar lá com o meu RG. Exato. Mas ele falou, não, Gustavo, eu queria você e tal, não tem problema, eu vou. Aí fui lá. Aí ele recebeu eu e o Cirilo na recepção. E aí, antes de subir pro prédio, a gente precisou passar lá na recepção para dar o RG. Aí nós deu a minha CNH, a pessoa cadastrou o Cirilo, e aí na hora de entregar o CNH, ela falou assim, quem é o Cirilo? Aí o Cirilo pegou, Felipe. Aí o cara olhou pra mim, porque era o Denis, agora é amigo nosso, mas o Denis olhou pra mim e falou, Felipe? Aí eu falei, Felipe Gustavo. E aí o cara, tá, beleza. Aí todo mundo só me chama de Gustavo. No mínimo a gente já tinha umas 9 pessoas na nossa empresa, porque você tinha 2 e-mails, eu tinha 2 e-mails. Cada um tinha 2 pessoas. Você tinha um e-mail do jurídico também, né? Jurídico. Isso era cobranças, né? Cobrança, aí tinha o financeiro, cada um. A gente já tinha uma empresa grande, mesmo sendo pequeno. A gente já pensava do jeito que a gente gostaria de ser. Exato. E se tornou. Sim, eu gosto muito de energia, né? Porque é o que a gente está aplicando hoje na nossa empresa. Que faltou energia quando eu tinha a minha empresa, e a gente está aplicando agora na nossa empresa a energia nesses últimos 3 meses. Então, assim, a energia de você falar assim, eu vou crescer, eu vou ser grande, eu quero fazer isso e tal, você aplicar essa energia, você carregar essa energia, você acordar com essa energia, você ir embora com a mesma energia que você chega de manhã. Cara, isso é fundamental também. Fundamental. E a gente não vê isso na galera. A galera... eu vejo a energia, por exemplo, até de grupo de WhatsApp, que a gente já saiu muito. Você se limpou de um monte de grupo de WhatsApp. Saí de todos os grupos. Que você só vê reclamação do setor. Você só vê reclamação de empreendedor. Se você, no seu próprio Instagram, você só tem reclamação de gente falando, o mercado tá horrível. Mas tá ruim pra um. Não, o vidro não dá mais. Já foi a época do vidro. Que época, bicho? Nós temos empresa há 4 anos. O vidro tá mais barato. O vidro tá mais barato do que o ano passado. Tem um monte de fornecedor ligando pra gente. Exato. O mercado, de fato, deu uma arrefecida por causa da economia. Mas, cara, na crise as pessoas compram do mesmo jeito. Não, e assim... A energia prova. Aí, quando a gente fala de energia, eu não tô falando nem de falar... Quando você fala de energia, a gente tá falando dessa energia de... manda pro universo. Não. É trabalho. Pô, hora de trabalho lá. Exato. Energia mesmo de chegar e já sair trabalhando. Tropa de elite, energia. Tropa de elite mesmo. A energia prova que não importa nada do que esteja acontecendo. Se você estiver focado no seu negócio, você vai conseguir resultado. Exato. A gente, na crise, com o momento de vidro caindo pra caramba, estamos se estruturando, estamos solidificando a empresa. A gente passou por um perrengue difícil nos últimos 3 meses do ano, né? E quando chegou em janeiro, a gente falou assim, vamos tomar a direção de novo? E a gente pegou a direção e esquece o que está acontecendo na TV, no mercado político, e vamos trabalhar. E a gente conseguiu provar que se a gente tomar as rédeas, a gente consegue fazer acontecer. A gente pegou a empresa na unha, bicho, e fez o negócio acontecer. Mas eu te cortei, você com a lousa multipainel, tal, aí você criou uma tal de exclusive, que era móveis e tal. É que a gente se perde um pouquinho, mas eu quero que você conte essa história. Então, legal isso. Essa exclusive era o seguinte, eu já sabia que a lousa de vidro poderia não ser um mercado muito duradouro, e aí a gente já tinha o know-how de aplicar adesivos em vidros. Naquele momento eu achava que isso era o auge da decoração.
E a gente começou a criar, eu criei uma marca chamada Exclusive, que era exatamente o know-how da lousa, só que ao invés de aplicar película branca para escrever, a gente aplicaria películas impressas, que a gente faz até hoje, isso aí para quadro de aviso e tal. Só que eu queria fazer no sentido de quadro mesmo. Eu já estava pensando em, cara, na loucura empreendedora e na inocência. Isso mostra o quanto você evoluiu como empreendedor, olhando para trás e vendo o quanto sua ideia é estúpida. Mas eu tinha vontade de concorrer com a Moldura Minuto e fazer franquias nos shoppings e tal, enfim. E aí nós inventamos... Mas as grandes ideias vêm assim, de grandes loucuras. Exato. E aí começamos a fazer isso, fiz um catálogo com imagens 3D, gastei uma grana com imagens 3D, fiz um catálogo, bonito, né? Ficou lindo o catálogo, fiz um negócio conceitual, tem até hoje aqui, né? Parece um álbum de casamento, coisa linda. E comecei a divulgar isso para os arquitetos, só que não tinha aderência, cara. Os arquitetos, eles não gostavam do material, o vidro de forma muito bruta na parede, assim, com a imagem, não tinha aderência. E aí eu falei, caramba, cara, não vai rolar esse negócio. E aí comecei a falar o seguinte, pô, eu já tô dentro das empresas, eu já tô conversando com os facilities, eu já tô conversando com os compradores do B2B, né, da venda de empresa para empresa. Estou dentro das grandes corporações aqui nacionais, conversando direto com o tomador de decisão, o que ele está comprando, que ele compraria também se eu tivesse. Porque você já tinha um padrão de qualidade, ele já confiava na empresa, já confiava no trabalho. Exato. Então se falasse que vendia bala, ele ia comprar bala com você. E aí eu comecei a pensar nisso, e aí depois eu comecei a fazer uma pesquisa com esses compradores e comecei a ver o seguinte, opa, peraí, empresas muito grandes, o comprador não compra tudo. Empresas muito grandes, o comprador compra por segmento. Aí eu comecei a entender que, para eu entrar naquelas empresas grandes que vão conseguir me dar pedidos bons, eu preciso trabalhar no mesmo segmento do meu comprador que compra a lousa. E aí eu comecei a ver que era o famoso CAPEX, né, que é capital imobilizado e tudo mais. Aí eu falei, o que eu posso começar a então trazer exatamente que, independente do que for, vai cair na mão dele. Aí pensei em cadeira e móveis, cara. Móveis, aí comecei a fui em feira de cadeira, conversei com importação. Essa é a vida do empreendedorismo. Aí comecei, aí tava fazendo análise de mercado. Análise de mercado, aí quase virei um importador de cadeira, aí depois avaliei que não valeria a pena importar inicialmente, que eu conseguia alguns pacotes bons com algumas vendas aqui internamente. Depois eu comecei a ver que para as vendas maiores, se eu fosse somente representante, ia ser complicado porque eu não ia ter um produto exclusivo, aí comecei de novo a pensar em importação. Recebi até amostra de cadeira, tem uma na minha casa que é um banquinho lá, recebi umas amostras, comprei na verdade a amostra da cadeira, veio. Cara, eu comecei a pensar em várias soluções assim, cabines acústicas, coisas que não saiu nem da minha cabeça a cabine acústica, que você já comentou na reunião do sócio. Tem um pouco a ver com o nosso negócio, na parte divisória. E cara, eu comecei a construir isso. Divulguei isso para a equipe, falei, a gente vai começar a importar cadeira, vocês vão fazer treinamento no Rio Grande do Sul. Já virou negócio, entendeu? Aí, só que eu comecei a ver que, cara, era muito complicado entrar nesse mercado. Era muito fora também, né? E eu não ia ter o poder na mão, eu não ia ter autonomia. Porque eu ia estar na mão de um grande fabricante, tá? Que aí eu ia ser só um revendedor dele. Tirador de pedido, né? Só que você já sendo um revendedor antigo, com muito volume, você já tinha uma tabela especial, então eu nunca ia conseguir concorrer de para com você, até conseguiria com muito quebrar de pedrinha, sabe? Só que ainda assim o poder tá todo na mão do fabricante, entendeu? Aí eu falei, por isso que aí eu falei, então eu vou começar a importar, só que aí eu teria que fazer uma importação muito grande, custosa, e sem um pedido necessariamente na mão. O meu prazo de entrega ia ser longo, para eu importar conforme demanda. Eu ia ter que comprar um showroom, porque as pessoas querem sentar nas cadeiras. O investimento ia ser muito alto, no final das contas não se provou. E eu falei, eu preciso mudar o meu negócio. E aí foi quando eu falei, cara, já estou no vidro. Nesse momento, Daniel, eu estava passando a grande maior crise, uma das grandes crises que eu passei, que foi quando eu descobri a síndrome de Shark Tank. Eu estava com 20 CNPJs, tinha acabado de acabar o evento do poker lá. Eu fiquei 3 meses fora do meu negócio, das empresas, organizando esse evento. Foi o maior torneio de pôquer do mundo fora de Vegas. Então foi um evento gigantesco. Eu não sei se esse marco ainda se mantém, mas na época tinha sido. Isso 2016, 2017, 2016. Né? Puta, cara, eu não lembro. Acho que 2016.
WSOP, foi o primeiro WSOP que aconteceu, World Series of Poker, que aconteceu aqui no Transamérica. Deu 600 jogadores, cara, um negócio maluco, no meio do dia, milhões, tudo dinheiro vivo sendo recebido, fazendo sangria de dinheiro carro forte. Foi uma experiência muito legal, com grandes empreendedores, que a gente era um peixinho pequeno lá no meio daquele lá, tava grandes empreendedores junto com a sociedade, que foi uma experiência legal. Só que quando eu voltei pro negócio, o cara tava tudo cagado, minhas empresas estavam tudo ferrada. Perdi a mão, o controle, o fluxo de caixa baixou, as vendas reduziram, negócio muito semelhante. E aí o que eu falei, não dá para abraçar tudo. E, pô, as minhas empresas eu tinha tudo sócio. Então eu tava tocando um novo negócio e ficou na mão dos sócios. Aí quando eu comecei a perceber, caramba, até onde esses sócios aqui, de fato, são sócios certos. Porque são todos meus amigos até hoje, mas são pessoas extremamente operacionais. A ponto de a parte administrativa, vendas e tudo mais, dependia muito de mim. Comecei a perceber que eu fiz sociedades que não estavam no timing. Nós tínhamos momentos de vida diferentes. Foi quando, em algum momento, cara, eu tenho esses momentos. Existem alguns momentos na minha vida, cara, que eu vejo que a gente está indo para a rota errada. E é onde eu paro e faço uma grande reflexão. São os momentos tristes da vida, né, que faz você olhar para dentro, deprimir, de forma deprimida, olhar para dentro e falar, cara, para onde eu tô indo? Será que é o caminho certo? E normalmente acontece isso nesses momentos mais tenebrosos da vida, tensos da vida. E eu falei, cara, não é isso que eu quero. É muita gente, eu não quero isso. E aí foi quando, cara, do dia pra noite, eu tive uma conversa muito séria com a minha esposa, com a Raicinha. Comecei a sair das sociedades. Uma empresa atrás da outra. Eu fiz um levantamento, vou ficar nessa. Uma empresa atrás da outra, comecei a chamar, não quero mais, quero sair, tal. Fui saindo. Fiquei com algumas. Mudei a multipainel de área, porque eu estava no meio da Vila Mariana, numa casa difícil. Nada a ver. Vim para uma área industrial, com galpão. A empresa cresceu. Aí fiquei com 2 CNPJs, a infoprodutora e a agência de marketing, que no final saí também. Fiquei só com a multipainel e, bicho, bum! Foquei. Eu falei, agora eu vou ser lousa de vidro. Arrumei a casa, comecei a ganhar dinheiro. Foi nessa hora que eu comecei a ganhar dinheiro, cara. E aí eu falei, cara, por que eu não fiz isso antes? Síndrome de Shark Tank. Eu queria uma empresa tech, escalável, etc. E aí, quando a multipainel já estava estruturada, e eu comecei a pensar na Exclusive, que era exclusiva e tal, que era só Exclusive com 2 vezes no final, quando ela estava estruturada, eu comecei a pensar na Exclusive, esse negócio da cadeira não deu certo, eu falei, cara, a construção civil já está aí, eu já tenho tudo na mão. Você já trabalha com vidro, você já usa furadeira, você já usa bota, já usa capacete, luva. Pronto, eu só preciso saber, eu só preciso fazer o resto do vidro, e não só a lousa. Falei, já era. Vou entrar no mercado da construção civil. Procurei um consultor para me ensinar meu time a trabalhar. E as primeiras obras, passei o perrengue de depois. Quando o pão que o diabo amassou, e fui socorrido pelo Daniel, que o Cirilo era seu amigo. E muitas obras que eu estava com perrengue do caramba, inclusive eu na obra lá, aprendendo a instalar, porque eu sabia que eu precisava aprender para não ficar na mão de ninguém. Comecei a passar um perrengue do caramba, foi onde conheci, muitas vezes você me socorreu na obra, o Daniel estava às vezes em São Paulo. Em 2018. Em 2018, eu falava, Daniel, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Ele ia lá, me ajudava num trampo e nem cobrava. Você tava lá pra me tirar do perrengue mesmo. Você nem me conhecia, cara. Você foi lá, me ajudou. E aí foi quando eu olhei e falei, cara, esse cara manja pra caramba, esse cara é bom no que ele faz. Esse cara tá rico? Pensei assim, a primeira coisa, esse cara tá rico? Não, o cara tem grana, mas tá bem de vida, normal de vida, mas não tá rico. Falei, caramba, eu também não tô rico. Podemos ficar junto. Ele pode ficar junto. Porque esse mercado é muito dinheiro, tem muito dinheiro. Só que falta algo muito grande em mim, que é a parte técnica, e esse cara tem tudo. Aí eu comecei a ver, eu lembro como se fosse ontem, Daniel, a gente tava numa obra em Santo André. Tava a escada de balcão assim, do nada, tocou o teu telefone, bicho. Você atendeu. Mano, o Daniel foi lá na mochila dele, ele tirou uma pilha desse tamanho de cheque. Eu tava sem financeiro. Peraí, tal. Tá, beleza. Aí eu falei, mano, o administrativo desse cara é uma zona. E o meu técnico é uma bagunça. Aí eu falei, mano, fechou. Eu preciso só agora mostrar pra ele de um jeito bonitinho de que vale a pena essa sociedade. E aí comecei a conversar bastante com você. A gente fez aquele teste inicial, eu, você e o Cirilo. Fazendo obras juntos, né? E, cara, aí a Exclusive
virou a Sev Exclusive, que é a nossa empresa. E hoje é a empresa que a gente está hoje, cara. Mas foi assim, foi vários a gente foi pivotando, eu fui pivotando o negócio, a gente meio que assumiu o nome, porque já tava com o logo pronto. Sim. Para baratear. Até a cor. Já tava com cor, com envelope. Então a gente falou, pra gente não gastar dinheiro com a papelaria já feita, vamos pegar. E, cara, começou. E foi assim, deu certo pra caramba, né, cara? Não, top. E a gente passou por depois que a gente teve a nossa empresa, em 2019 a gente começou a nossa sociedade junto. Acho que o ano passado foi um ano, acho, mais conturbado, assim. Foi um ano de muitas alegrias e muitas tristezas, né? Foi. Acho que é um ano que fez, acho que a gente aprender mais durante a nossa carreira toda. Foi. Tanto de saúde mental de pessoas, que é um assunto que a gente não falou. Que eu quero que você comente um pouquinho sobre saúde mental. Saúde financeira, descompasso financeiro, com relação a fornecedores, a obra, grandes contratos, que é a síndrome do Shark Tank que a gente teve também. Então, desses 3 tópicos, vamos lá. Primeiro sobre essa síndrome de fechar grandes coisas e ser lucrativo. Faz sentido ou nem sempre você fecha muita coisa e você é lucrativo, dependendo da situação? Exatamente. Fala um pouquinho pro pessoal, porque às vezes o pessoal me segue no Instagram e fala assim, caramba, quero uma empresa igual a sua. Não é bem assim, calma. Vai devagar que o buraco é mais embaixo, entendeu? Fechar grande contrato é lindo pro ego. É legal também de você fazer uma obra, olhar lá e falar, cara, o tamanho disso aqui, meu. Sim. A gente que tá fazendo, ainda mais obra pública, obra... Vai ficar eternizada lá. Que vai ficar eternizada. Cara, é muito legal, mas, por outro lado, lidar com grandes construtoras não é fácil. E já nos alertavam disso, né? Tem construtoras hoje tem construtoras que elas são treinadas para dar calote. Exato, Isso é um fato. Elas têm todo um fiscal e um jurídico. Elas têm uma dinâmica. Elas têm uma dinâmica de reinventar CNPJs. Exato. Elas têm uma dinâmica para esmagar fornecedor. Exato. Então, cuidado com a construtora que você contrata, que tem construtora que ela tá treinada para te dar o calote. Eles não estão nem aí. E eles vão moendo o fornecedor e gente. Gente própria e gente terceira. Terceira. E assim, a gente já vinha recebendo avisos. E a gente não é que não deu ouvidos. Na verdade, a gente deu ouvidos a todos os avisos. Vocês estão entrando em grandes obras. Tanto é que a gente não tomou calote. Exato, a gente não tomou calote. A gente foi muito cauteloso em tudo. Só que, de fato, pegar uma obra grande que você precisa colocar 65 pessoas num dia numa obra, não é para qualquer um. E as 65 pessoas não é só 65 pessoas, 65 pessoas especializadas nos serviços, inúmeras frentes de trabalho numa obra de alta complexidade. Obra com problema, atrasada, e rolando chuva. E problema que não é nosso. Porque problema que é seu, ainda assim você se vira, bicho. Mas problema que não é seu. Tipo, Daniel, você vai ter 20 dias para fazer isso aqui. Aí eu atraso, agora você só tem 8, te vira. Exato, coloca mais gente. Coloca mais gente, mas eu não tenho mais gente. Acha, mas não é fácil de achar. Um cara que fazer uma porta minimalista, uma fachada grid... Se vira, porque vai ter inauguração, cara, pelo amor de Deus. E aí, é aquilo. É aquilo que a gente viveu. Então, faturamento não é lucro. Eu sempre disse isso, mas hoje eu vivi isso na pele. Na unha, né? Na carne. Na carne. Não é lucro faturamento. Então, cara, faturamento tem que ser uma coisa um crescimento muito sólido. Por muito tempo, cara, eu me reinventei bastante nos últimos 3 meses. Por muito tempo eu vi aqueles empresários que estavam há 10 anos do mesmo tamanho. Claro que eu não estou endeusando ou romantizando isso, porque tem gente que é acomodada mesmo. Sim. Né? Mas 10 anos do mesmo tamanho, aquele cara que cresceu... O cara que fica ali, se crescer demais, estraga. Você parar para analisar, tem empresa de 30 anos de idade que não tem o nosso tamanho. Tem empresa de 45 anos, tem parceiros nossos de 45 anos de idade que não tem o nosso tamanho. E nosso tamanho em faturamento é em lucro, não é só faturamento não, é em lucro, em tamanho de estrutura, em quantidade de gente, em faturamento, em lucro. Em todas as métricas é menor. Isso é ruim? Não. Às vezes foi uma decisão do cara se permanecer pequeno. Mas a questão é que às vezes o cara quer crescer, só que ele não quer dar o passo. Né? E aí que tá errado. A pessoa quer crescer e não quer dar o passo. A gente, já querendo crescer demais, saiu correndo. A gente chuta a bola lá na frente e sai correndo igual um louco. Sai correndo. Só que a questão é que eu nunca tive uma empresa de 150 funcionários, Daniel. E nem você. Quando nós tivemos pela primeira vez, a gente descobriu o que é ter uma empresa de 150 funcionários.
Cara... Primeira coisa que a sua sala virou uma sala de psicólogo, a minha também. Exato. Primeira coisa que a gente começa a ter problemas grandes para resolver. Muito maiores do que os seus antigos. Tem a questão de saúde mental que você falou. Cara, gente muito importante, às vezes, com problemas familiares pesados, problemas mentais pesados, psicológicos pesados, e que, cara, você tem que dar atenção e dar respaldo, e parte, às vezes, disso é a própria empresa que está gerando, ou não, alguns sim, outros não. Então, tipo, cara, você tem que dar respaldo, porque eles estão no meio do problema junto com você. E você tem que dar atenção para a cabeça das pessoas, de trocar ideia. A gente está fazendo terapia agora de liderança, cara. Olha que legal. E está sendo super legal. A gente juntou nossa liderança e está fazendo terapia. Um ponto legal de eu levantar aqui é quando a gente tinha uma empresa que tinha 20 funcionários, a gente conseguia saber qual era o nome do pai, da mãe... Do filho que nasceu. A gente conhecia as pessoas mais próximas e a casa delas. Hoje, quando a empresa cresceu, às vezes tinha dia que você passava e eu não sabia o nome daquela pessoa, do funcionário que chegou ali. Então você sentiu muito isso também, Não, né? eu senti muito. Quando eu comecei a não conhecer as pessoas pelo nome, eu já comecei a me sentir muito mal, cara. Só que eu falava com as pessoas, os empresários maiores, e eles diziam, cara, normal. Normal. Eu falava, não, beleza, vou ter que acostumar com isso. Mas é complexo. É porque a gente nunca teve uma empresa de 150 funcionários. Exato. E assim, cara, problemas gerais, né? Gerais. Um comendo o outro. Tipo... E aí, quando os dois são solteiros, beleza. Mas o problema é que tem gente casada no meio do caminho. Então, tipo... É coisa de louco. Coisa de louco. Aí são inúmeras coisas que você tem que gerenciar. Aí você tem uma empresa que você tem problema de contrato com construtora, você tem descompasso financeiro, você tem alumínio que chega atrasado, você tem alumínio que chega arriscado, você tem pintura que não entrega no prazo, você tem funcionário que falta na segunda-feira, que é o Dia Mundial da Ressaca. Aí tem a briga dos dois setores que uma pessoa não quer fazer outra porque a outra tá jogando a culpa na outra e não se pensa aí como quem tá irmãos. na obra acha que quem tá no administrativo trabalha pouco, só fica no ar-condicionado, no computador, e acha que deve fazer mais coisas do que ele. E quem tá no administrativo acha que o pessoal é folgado de obra porque quer tudo na mão. Cara, é loucura. E aí começa a ter... Aí teve pessoas que tiveram casos na empresa e brigaram ou se separaram e agora não querem mais se conversar. Aí você perde um profissional bom. Duas pessoas boas. Duas pessoas boas porque elas não estão se conversando. Ou brigas menores ainda. Duas pessoas que brigaram. E, cara, são problemas que muitas vezes no nosso crescimento acelerado, a gente não teve uma preparação na nossa liderança para lidar com isso. Então, antigamente, a gente tinha 20 pessoas que mesmo a gente... Eu não sou o exímio líder, mas com 20 pessoas abaixo da gente, a gente conseguia gerenciar. Trocar ideia e tal. Mais Só que conforme a empresa foi crescendo, a liderança começou a ser hierárquica. E aí, o que começou a acontecer? Muitas vezes eu comecei a ver que a minha liderança falhava como líder. E a gente tinha que, muitas vezes, dar esse respaldo. Só que para 150 pessoas não dá. Sempre tem os gaps, né? Tinha muitas pessoas que estavam dentro da minha sala conversando comigo que não eram liderados diretos meus. Mas precisava. Passava do... Precisava. Então, a gente percebeu que crescer demais, muitos líderes que cresceram com a gente cresceram tecnicamente. Sim. Só que não tinha muita capacidade de liderança. Que a gente está agora fazendo esse trabalho. E como são pessoas de confiança, a gente acabou, às vezes erroneamente, às vezes acertadamente, colocando em cargos que tem pessoas abaixo para liderar. É boa, tecnicamente, desenrola. Quando precisa dela, tá lá. Ponta firme pra caramba. Mas não sabe lidar com pessoas. Mas nunca foi líder. Tem que colocar, às vezes, numa caixinha também. Às vezes a pessoa não consegue nem lidar com pessoas. Ela é boa, mas é melhor ela colocar numa caixinha, numa Então sala. a gente foi no crescimento dando cargo, porque a empresa está crescendo. Então eu vou trazer as pessoas que estão comigo junto comigo. Só que muitas vezes a gente se perdeu. A gente se perdeu também na própria equipe nova, na parte cultural da equipe. A gente perdeu a cultura da empresa. A gente perdeu a cultura da empresa. Quando a gente vendeu a obra da Pinacoteca, por exemplo, que a gente contratou mais de 30 pessoas... a gente teve um crescimento muito exponencial de pessoas e até dos gestores, pessoas de liderança para liderar. Todos os níveis hierárquicos tiveram contratação. Exato. E perdemos a cultura. E aí perdemos a cultura. Tanto é que a gente tem uma cultura bem discriminada. Somos isso, não somos isso, aceitamos isso, não aceitamos aquilo. E a gente tinha o bolo também. Mensalmente, que a crise a gente tirou por conta... E a gente tirou por dois motivos, não só pela crise, porque o bolo é barato.
Nós tiramos porque as pessoas elas não estavam com a cultura, cultura necessária. A cultura de... Essa, a energia. A energia. Não estava com a energia. Até que a gente estava para voltar, mas assim, naquela época não valia a pena. O time estava descompassado. Cara, teve momentos que eu olhei para dentro e falei assim, cara, eu não sei o que é isso. O que o povo tá pensando na vida? Eu não sei. Eu perdi a mão da minha empresa. Eu não tô me vendo nessa empresa. Essa empresa não foi o que a gente fez. Pior que não foi. Não foi, cara. Por isso que a gente juntou todo mundo numa sala. Nossa, cara, gente falando uma fofocaiada do caramba, umas coisas. Cara, a empresa cresceu num nível que a gente perdeu o controle. E assim, é possível crescer com cultura? Totalmente. Só que não dá para crescer, não dá para dobrar de tamanho, triplicar de tamanho em 4 meses, 5 meses e não manter a cultura 100%. É muito difícil. É muito. Talvez uma Ambev consegue criando, colocando muito dinheiro lá. Muito dinheiro na frente, com muito investimento em RH, mas mesmo assim é difícil. É difícil. Uma empresa pequena é fácil. Eu tenho 4 funcionários, fui para 8, mantém cultura. Fácil. Tenho 10, fui para 20, mantém cultura. Tudo que você ainda consegue segurar no teu guarda-chuva, você consegue. Você consegue. A partir do momento que você saiu do seu guarda-chuva, crescer muito rápido, se você não tem pessoas muito bem estabelecidas embaixo de você que te ajudam nisso, com um perfil de liderança, às vezes melhor que você, tem que ser devagar. E é um problema de grandes empresas assim do setor do vidro da esquadria, que quando eles contratam profissionais qualificados, por exemplo, um cara é especialista em minimalista, um cara é especialista em fachada, o cara já vem cheio de vícios, marrento, mimizento, acha que pode fazer o que quiser porque ele é mais experiente do que todos. Às vezes mais experiente que o dono. Às vezes mais experiente que o dono, às vezes mais experiente do que o gestor. E a gente teve um problema grande com isso daí. Mais grande, porque a gente teve que contratar muito cara bom de trabalho. Para resolver. E os problemas de falta de respeito com hierárquico foi gigantesco. Então, eu vejo que as empresas sofrem com isso também. O nosso setor, por falta de mão de obra, a gente não consegue, por exemplo, buscar na Cato. Preciso de serralheiro. Imagina que delícia seria eu contratar serralheiro igual eu contrato gente do financeiro. Aí estudou na PUC, na Unip, não sei o que lá e pronto. Cara, o vidraceiro, o serralheiro, não tem um canal de comunicação dos caras. Não existe. Os caras não estão na Cato, não estão no LinkedIn, não existe. Não tem currículo. Os caras são invisíveis sociais, cara. Quase isso mesmo. E quando eles falam que eles existem, ele fala assim, eu sei fazer. Quando ele vai fazer, no final... Ele já fez ajudando alguém e não sabe fazer sozinho. Exato. Então, cara, é uma deficiência muito grande no nosso mercado. Ele não é homologado. As pessoas não se auto-homologam colocando um currículo e tudo mais. As pessoas nem currículo têm. Pior. A grande maioria dos vidraceiros serralheiros, muitas vezes, vidraceiros serralheiros que 5 conto, cara. Não é salário baixo, não. CLT e tal... Não tem currículo, cara. Até por isso que a gente contrata uma empresa, que é o Alexandre Piazza Recrutamento, que ele traz... Ele garimpa. Ele vai no Facebook. O trabalho dele é de garimpar. Real. Porque a gente paga Cato, só que a gente não acha serralheiro na Cato. Exato. Então o Alexandre faz esse favor pra gente. Favor não, é um trabalhão. Né? Pra engenheiro funciona bem, pra arquiteto funciona bem, pra qualquer função administrativa funciona bem, pra vendas até funciona bem. Agora, quando você vai pra ponta, bicho, serralheiro, vidraceiro... É difícil. Agora... com relação à sociedade. Tem muito cara que eu vejo que ele é muito bom tecnicamente, igual eu, só que ele não tem a humildade, ele acha que, ou talvez ele tenha ego demais, e acha que ele é super capacitado para conseguir dar conta de tudo. Por isso que você vê um monte de empresas no setor do vidro da esquadria. É o que mais tem. É um monte de cara que ele faz tudo e ele não dá conta de fazer nada direito. Por isso que vive essa bagunça, ele sempre é bagunçado a vida inteira, 20, 10, 15 anos. Assim. Então, que conselho você dá para um cara que pensa dessa forma? Eu nunca pensei dessa forma. Eu só falei que eu não queria mais sociedade porque eu tive uma sociedade ruim, uma experiência ruim. Você teve uma experiência... E depois eu falei assim, não, esse cara é bom. O Cirilo é bom. Então acho que faz sentido. A gente tem os mesmos valores, a gente tem a mesma índole. Então o que você dá de conselho para quem está assistindo a gente e tem um pouco desse receio de sociedade, de achar que o primo ali roubou? Porque eu não olho para a conta da empresa. Eu não sei nem a senha do banco da nossa empresa. Exato. Você sabe? Nós não sabemos, tá tudo da raiz. Eu gerencio a parte fiscal, a parte financeira, eu vejo tudo que tá entrando e saindo, mas de fato... Libera os pagamentos, né? Tá tudo automático, né? Quem lança os pagamentos é o financeiro. A gente só aprova, só entra lá para aprovar.
Então, o que você aconselha para uma pessoa que tem essa mentalidade muito técnica, mas ele não tem esses skills administrativos, de marketing, até às vezes de vendas mesmo, de se portar melhor no cliente e tal, para ver se ele consegue ter uma visão de uma sociedade. Fala as coisas difíceis também, né? Difíceis. Cara, Daniel, eu acho o seguinte, cara. Eu sou um autodefensor da sociedade. Eu não me vejo montando um negócio sozinho. Primeiro que eu sou uma pessoa que crio muito conversando. Muito conversando. Se eu precisar sentar na frente de um Word em branco e eu sozinho precisar desenhar ideias, não sai. Fica louco. Não sai. Eu não consigo ser criativo dessa forma. A grande maioria das minhas ideias são trocando ideia. A grande maioria, conversando com você, falando, sabe o que eu tava pensando? Isso. Eu só jogo a fagulha inicial. E toda a ideia seguinte vem com eu desenvolvendo ela para você e você rebatendo. Eu sempre faço isso, é tipo um ping-pong. Eu falo, olha essa ideia, pá! E aí eu jogo, a pessoa me devolve e aí a ideia vai se construindo. Então, primeiro que eu já tenho essa dificuldade. Segundo que eu acho que uma empresa... O empresário ele vai sofrer muito para ele conseguir construir um negócio sólido, grande, próspero, sozinho. Porque ele vai chegar lá, mas vai demorar pra cacete. E ele nunca vai ser bom em tudo, né? Cara, eu fico pensando hoje na série sozinho. Não teria chegado nem um terço do tamanho. Nunca. Talvez já teria desistido desse negócio. Nunca. Eu teria chegado próximo do que nós chegamos. Você sozinho também nunca. A questão não é se eu não conseguiria, você não conseguiria. A questão é a união das forças. São pessoas diferentes, complementares, que fazem o negócio acontecer. Então, eu vejo muito no mercado do vidro e da esquadria serralheiros bons, vidraceiros bons, que trabalhavam para alguém, viram que eram bons e disseram, vou empreender, vou abrir o meu próprio. E estão mais ferrados do que estavam antigamente. Se for para você abrir um negócio, para ficar pequenininho e tudo mais, só por liberdade... Porque de fato tem, tá? Tem profissionais que já trabalharam pra gente que tá abrindo seu Instagram lá e sua vidraçariazinha. Sim. Que não trabalha trabalha prestando mão de obra pros demais. Ah, tá ganhando mais? Tá. É igual Uber. Tá ganhando mais? Tá, mas quanto que sai líquido? Sim. Qual é o valor líquido disso aí? Tem que avaliar se de fato tá valendo a pena no final das contas, na ponta do lápis. Porque faturamento não é lucro. Faturamento é lucro. Às vezes o cara não tá colocando, ele coloca lá só quanto ele tá pagando para ajudante e olha lá, mas ele não tá colocando o dia dele, ele não tá colocando a depreciação do carro, gasolina, o custo de ter um carro, exato. O almoço, não tá colocando, o cara não tá colocando inúmeras coisas. O estacionamento. Aí ele tá tirando 8 conto, achando que tá tirando 8 conto. Ele tá girando 8 conto. Exato. Tá entrando e saindo. Ele recebia 2, agora tá girando 8, então tá no final ele tá com mais. Se ele ganhava 2 e ele tá girando 8, se ele trabalhar certinho e contido, ele tá ganhando seus 3 e pouco. Mas qual é a segurança que ele tem para ficar nessa vida pro resto da vida? E a responsabilidade também, né? Ele vai envelhecer, o trabalho do vidro não é leve, é pesado, vai começar a doer as costas, ele vai começar a adoecer muitas vezes, o dia que ele estiver doente, ele não vai ganhar dinheiro. E se ele ficar doente e não for trabalhar... Ele não vai ter férias, porque se ele tirar férias, ele não ganha. Renda. Provavelmente com esse lucro ínfimo que ele tem, ele nunca vai conseguir montar um caixa para conseguir falar, esse mês eu não vou trabalhar. Ele vai ser sozinho e os clientes vão exigir que ele trabalhe naquele mês e tudo mais. O cara vai criando uma prisão, ele vai pegando a corda e enrolando em volta de si. Tem um monte. E quando ele vê, ele não consegue mais sair. E aí, às vezes, ele tá com 40 anos, 45 anos, 50. Tá começando a doer joelho. E ele fala, eu tô com 33 no meu joelho, eu subi agora pra buscar o silicone da Neoclon. Já não aguentei. E aí ele começa a falar, meu Deus do céu, que lugar, que poço que eu fui me enfiar, que buraco que eu fui me enfiar. Então, se é pra trabalhar desse jeito, na minha opinião, se é pra ser eu presa. Pode ser eu presa, eu falo que eu presa não é necessariamente você que trabalha sozinho. Eu presa pode ser você e mais um ajudante. Mas isso aí é eu presa, cara. Você tá pondo a mão na massa. Setor de setores. Se você é para ser instalador mais da vida, sinceramente, já vai pensando na tua vida futura, cara. Porque você vai envelhecer. E você vai passar perrengue no futuro. Exatamente. Então é mais fácil você procurar um cargo CLT, é mais fácil você procurar um trabalho para alguém, ganhar um pouco menos de forma mais sólida e pensar no seu futuro. Porque ou vai empreender para pelo menos sair da mão de obra e ficar gerenciando uma venda, um projeto, às vezes uma instalação complexa, dar uma força e tudo mais, para ter lá a sua equipe de 5, 6 funcionários. Seja pequenininho, mas trabalha com 5, 6 funcionários,
ou não faz. Porque não vale a pena. É uma vida que você está trocando a tua mão de obra por hora. Você não está empreendendo. Você não está empreendendo. A gente brinca muito que muita gente pede consultoria para mim, para você, e a vida da consultoria é essa. Você troca a sua hora por dinheiro. Por dinheiro. Então eu custo R$300 a minha hora para eu te ficar 1 hora com você ali no Zoom. Então, a vida do vidraceiro geralmente é essa. Ele troca ali por hora para pagar, às vezes, a comida dele, a alimentação da família dele. Exatamente. E não tem lucratividade. Cara, esse é o problema de todo autônomo. Se você pegar o contador pobre é o contador que ele mesmo pega trocentos imposto de renda para fazer. Verdade. E faz sozinho. R$150. Esse cara tá sempre fudido. Pega o médico. Médico é uma profissão que não dá para falar que ele tá sempre ferrado de grana, porque ganha-se muito bem. Mas ainda assim o médico... Cara, normalmente a grande maioria dos médicos, por não ter ainda um emocional e uma administração boa, gasta tudo que ganha. Tem muito médico que ganha 30, 40 pau no mês e tá negativo no banco. Só que qual é o problema? O custo de vida do cara tá altíssimo, ele já se comprometeu na pessoa física, gasta pra caramba, os filhos na melhor escola, viagem, sei lá o quê, tudo do bom e do melhor, tudo que ele ganha vai embora, ele tá negativo no banco e ele não tá percebendo que ele tá vendendo hora. Porque uma hora ele vai envelhecer, uma hora ele vai querer tirar férias, uma hora ele vai querer se aposentar, que seja, e não vai conseguir. Ou o médico que começa a ganhar muito dinheiro, ou ele se torna uma referência tão grande, ele tem uma inteligência que ele monta uma clínica, ou ele tá ferrado. Pega o vidraceiro, mesma coisa. O vidraceiro que sai para empreender, entre aspas, e começa a vender hora, no final das contas, ele tá sendo só mais um escravo. E como é que o cara faz para achar um cara técnico? Ele foge, eu sou um vidraceiro muito técnico. Eu vou para um cara que talvez administrativo, que também tem pretensão de sair da CLT. O que você aconselha assim? Cara, se você fosse um vidraceiro e tivesse técnico procurando pra caramba e procurando um sócio para te ajudar, porque você tá ferrado, igual eu tava, precisando administrativamente de uma pessoa para me ajudar, porque eu tinha uma sociedade lá na minha empresa, desfiz a sociedade, então eu cuidava do ADM, RH, marketing operacional, cuidava de consultoria, e você me viu em cima de um telhado com um bolo de cheque na mão, entendeu? Foi quando você teve o insight de a gente abrir a sociedade. Então, o que você, neste caso que eu estava, como é que você garimpa um cara desse, igual você? Cara, a questão é, você tem que estar primeiro com a percepção de que você precisa disso. Você tem que saber que você precisa disso. A consciência. É a mesma coisa. Querer. Quando eu percebi que eu precisava de um sócio técnico, foi 8 meses antes de te conhecer. Então você tem que estar com o radar aberto, bicho. Porque as pessoas vão passar todo momento do seu lado. Você tem que, angariar. Então você ficou com a antena ligada há 8 meses antes. Eu já tava começando a fazer as aulas de consultoria com o Cirilo e vendo, bicho, para eu aprender isso aqui, eu tô ferrado. Vai demorar 5 anos. Vai demorar 5 anos para eu ficar minimamente bom. Mas só trazer um sócio que manja pra caramba e já acelera a velocidade. Porque se eu preciso, para eu ficar bom nisso, eu vou ter que deixar de fazer o que eu sou bom. Então eu vou ficar deficiente aqui e lá. Preciso de alguém. Comecei a abrir o radar. Então abrir o radar é o primeiro passo. Abrir o radar é o primeiro passo. Você precisa de alguém, precisa achar alguém que vai me ajudar a Quero ter um sócio, abrir o radar. Abrir o radar. Pô, beleza, comecei a olhar. Sempre você vai lembrar de alguém. Quem são as pessoas que são metódicas, organizadas? Às vezes a tua esposa, às vezes um cunhado que trabalha numa empresa, às vezes um funcionário seu. Às vezes um funcionário seu. Às vezes alguém que você já trabalhou junto. Cara, você sempre vai pensar em inúmeras pessoas. E aí, claro, tem que passar no crivo da sociedade, porque sociedade é pior que casamento. Pior. Cuidado com o que você fala, mas é pior. É pra quem é bom empreendedor, né? É pior que casamento, só tem a parte ruim. A parte boa mesmo não tem. Então, depois que você decidiu a pessoa, conversa com a pessoa, troca ideia, vê se ela tem ímpeto empreendedor, vê se ela tem os mesmos valores que você. Uma das coisas importantes, os mesmos valores para que as pessoas pensem igual, mas se tem um ímpeto empreendedor. Porque às vezes você quer pegar uma pessoa que manja bem de Excel e a pessoa não tem ímpeto empreendedor. Ela não quer crescer. Sabe, não, e nem por isso. A pessoa não tem nem resiliência. Na primeira dor de barriga, ela vai fugir, sair correndo. Problema com conversa difícil. Difícil. A índole também, né? Tipo, caráter, ver se os valores são iguais. Exato. E monta uma empresa. Se você já tem uma empresa montada, traz essa pessoa primeiro e fala assim, você não quer me ajudar na parte administrativa? E dando certo, no futuro a gente pode ver uma sociedade.
Top. Não dá para entrar muito, se aprofundar muito nisso, mas existem formas de você se proteger até em sociedade com um negócio que chama opções de compra. Dá para você fazer um valuation da sua empresa para ver quanto mais ou menos ela vale. E aí você consegue falar o seguinte, ó, você vai trabalhar por tanto tempo aqui, e aí sim você ganha um percentual da minha empresa. A gente tem amigos que já fizeram isso. E depois você faz por mês, depois desse período, você fica 1 ano trabalhando para mim. Depois de um ano, você tem um salário. Depois de um ano, depois que deu tudo certo, você ganha um percentual. E depois ainda você começa mês a mês a ganhar um percentualzinho. Que é o contrato de cliff e o contrato de vesting. Então dá para fazer isso através de jurídico e tal. É baratinho fazer esse contrato. Então a pessoa entra lá, ela nem entra como sua sócia, ela entra como um período de experiência de sociedade. É seguro, né? E ela vai ganhar um salário para bancar a vida dela e vai seguir a vida. Então tem que ver alguém que está de fato disposto a construir o perrengue com você. Quando eu entrei na primeira empresa da Multipainel, eu descobri um monte de coisa que eu não tinha visto, porque eu era sozinho, cabaço, não tinha inteligência nenhuma e experiência para nada. Não fiz uma auditoria, uma due diligence, que o pessoal fala. Acreditei muito no que o antigo sócio disse e ele não falou nada errado para enganar, mas é porque também ele não sabia. Ele não era o administrativo, então ele nem estava com essas informações. De imposto, ele tinha dito que a gente tinha 12 mil devendo. Quando eu entrei, tinha quase 100. Praticamente todo o meu investimento. Só a questão é, beleza, já estava no barco. Agora vai... O que eu fiz? Eu falei, bora, vamos trabalhar, vamos pagar isso aí junto. Então você tem que ter uma pessoa que entra nesse espírito de vamos fazer acontecer. É o que a gente fez também agora. É o que a gente fez agora. Nos últimos 3 meses então, já pegou. Abri o radar, Daniel, para... Entendi que eu preciso ter o radar, a consciência que eu preciso de um sócio, achar uma pessoa que tenha o perfil complementar, que tenha perfil empreendedor e valores semelhantes. Trocar ideia, fazer um contratinho de se proteger para não já entrar kamikaze na situação, senão dá briga. E deu certo. Se deu certo depois de um ano, a tendência é dar certo. Por quê? Porque às vezes a sociedade já durou um ano, mas não deu certo. E um ano é um dos momentos mais difíceis, né? O primeiro ano, a gente brigava que nem gato e rato no primeiro ano. E depois de muito alinhamento, é igual casamento, bicho. Sociedade é igual casamento. Eu preciso querer. E eu preciso que a outra pessoa também queira. Exato. Senão não dá certo. Exato. Porque muitas vezes eu vou errar, você vai precisar apaziguar e vice-versa. Então, cara, a sociedade é isso. Troca a irmandade. Cara, eu queria agradecer, porque você é meu sócio, você é foda. Eu admiro você, também a admiração pelo outro, né? Eu tenho uma admiração muito grande por você. Às vezes as pessoas pensam que a nossa vida é uma competição e a gente não compete, a gente corre junto. Entendeu? Então, é o que a gente está, inclusive, trazendo para a empresa, de irmandade. Irmandade. Um ajudar o outro, uma das coisas de irmandade é tá falando mal do Felipe? Não. Tá falando mal do outro ali? Não. Não pode falar mal. Por que ele tá fazendo? Não, ele tá ocupado. Por isso que ele não conseguiu te atender no momento. Exatamente. Sempre proteger o outro. Passar o pano nos quentes, né? E, cara, Daniel, a admiração é mútua, cara. Você é um cara... você é um cara... Eu conheço tua história. Eu sei de onde você veio. Sei os perrengues que você passou. Como você falou, você falou no outro podcast, você não gostava de estudar e, bicho, é muito louco porque... toda a tua inteligência e sua esperteza é de vivência, mano. Fiz 13 anos na oitava série, né? É vivência real. Você é um cara que põe a mão na massa, faz o negócio acontecer, não tem perrengue, não tem preguiça, ação pra todo momento. E, cara, isso faz com que a sociedade dê muito certo. E eu tenho certeza que a gente já passou fases boas e ruins. E agora uma fase muito difícil. Muito difícil. Eu acho que é mais difícil. E eu acho que a gente não passa outra. Não passa. Não, agora a gente saiu muito mais forte. A gente não passa outra dessa. A gente tá mais forte essa aí foi a última fase. Essa foi a última, porque essa ensinou muito a gente. Então é isso, a sociedade precisa disso e você é um cara... Você tem o que tem, conquistou o que conquistou. E é ouvido na obra não por acaso. As pessoas gostam do que você fala porque você tem o que falar, cara. E é vivência mesmo. Então, a vida real, tamo né? junto. Real. Como você não é de ser pra cima. Só queria agradecer aqui o pessoal que está aqui nessa tela, que ajudou a patrocinar, né? Os parceiros que ajudou a patrocinar o podcast, que a gente tem uma equipe gigantesca aqui de 8 pessoas atrás das câmeras, entendeu? Um dia cada um vale por 4. Um dia a gente mostra. Então, agradecer novamente a Neoclon, que é a maior indústria de envasamento do Brasil, que ela invasa para a GE e outras indústrias também do Brasil. A Vivace Acessórios, a Vivace Acessórios para sacada, acessório para endereçamento de sacada com a Vivace, fica aqui no Ipiranga. PV Beneficiadora, que é lá em Tapetininga, tem vidro laminado, vidro insulado, vidro de controle solar. Eles são distribuidores Vivix aqui em São Paulo.
a Bergon Odontologia, que é onde eu cuido dos meus dentes, Job Soluções, que é nosso grande consultor e amigo Wagner Bispo, lá do Rio de Janeiro, o grande especialista no Brasil em guarda-corpos autoportantes, AC Glass, que é box especiais, aqueles box acidatos, que agora é novidade, sucesso na Expo Revestir, para quem não viu, já estava lá. E Alexandre Piazza Recrutamento também, que é a empresa onde a gente falou que faz os recrutamentos da nossa empresa. Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou confiou nesse projeto, que é um projeto que a gente vai iniciar agora 4 podcasts quinzenalmente e futuramente, quem sabe, a gente não faz um negócio mais dinâmico semanalmente para trazer mais conteúdo para vocês, do vidro, do alumínio. E é isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tamo junto.